Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Jambucana, presidente desta colenda Câmara, Excelentíssimo Senhor Desembargador, relator José Coevo, Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Ballantynes, Excelentíssimo Senhor Desembargador Dimônio Walker, Ilustre Procurador de Justiça Adriano Sacatiba. Demais servidores, advogados e acadêmicos de direito presentes, boa tarde. É com profundo respeito que esta defesa comparece a esta tribuna em nome do apelante Jorge, empresário que confiou em boa fé parte da administração de seus bens ao senhor Miguel. Ora apelado, venho sustentar com serenidade e convicção que a sentença de primeiro grau deve ser reformada integralmente, pois condenou o apelante por ato praticado sem poderes, sem autorização e sem ratificação. O que aqui se busca não é apenas a reforma de uma decisão, é a reafirmação dos limites do mandato, o respeito à boa-fé objetiva e a preservação da lógica jurídica que sustenta o direito civil brasileiro. Excelências, o caso é simples na forma, mais profunda em suas implicações. O apelante Jorge, homem de negócios, outorgou ao senhor Miguel um mandato geral de administração, com o objetivo restrito de gerir e conservar seus bens, extrair rendimentos, firmar contratos de locação e zelar pela manutenção de imóveis. Em nenhum momento houve autorização para alienar bens e imóveis, tampouco poderes especiais para dispor do patrimônio. Apesar disso, o mandatário, de maneira unilateral, celebrou um instrumento particular de compromisso de compra e venda de um apartamento do apelante no valor de R$1 milhão, recebendo R$20 mil de sinal. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Jorge imediatamente repudiou a transação, determinando sua anulação e deixando claro que jamais autorizou a venda de qualquer imóvel. O próprio Miguel reconheceu o erro, desfez o negócio e devolveu o valor recebido. No entanto, surpreendentemente, passou a exigir R$90 mil sob o pretexto de receber comissão e reembolso da quantia que devolvera em dobro à compradora. O juiz de primeiro grau, equivocadamente, acolheu a pretensão e condenou o mandante ao pagamento desse valor. E é contra essa decisão injusta e juridicamente insustentável que se insurge a presente apelação. Excelências, o mandato é um contrato de representação regido pela confiança e delimitado pelos poderes conferidos. O artigo 661 do Código Civil é cristalino ao afirmar que o mandato, em termos gerais, confere apenas poderes de administração. E o parágrafo 1º do mesmo dispositivo exige de forma expressa que, para alienar bens, é indispensável procuração com poderes especiais e expressos. Ora, no caso concreto, não há qualquer procuração com cláusula de alienação. Miguel, portanto, extrapolou os limites do mandato e praticou ato ineficaz em relação ao mandante, conforme determina o artigo 662 do Código Civil, e como ensina Carlos Roberto Gonçalves. A eficácia do mandato cessa nos limites em que o mandatário excede as faculdades conferidas, salvo ratificação do mandante, que no caso inexistiu. Não há ratificação tácita, não há benefício, não há aceitação. O apelante, ao contrário, repudiou o negócio, prontamente demonstrando zelo e boa-fé. Da ausência de direito à remuneração. Excelências, a sentença de primeiro grau também errou ao reconhecer a suposta remuneração de 5% sobre a venda. O artigo 675 do Código Civil é categórico. O mandante só é obrigado a pagar a remuneração na conformidade do mandato conferido. E como o mandato não incluía poderes para alienar bens, não há conformidade. A atividade desenvolvida por Miguel foi além do que lhe cabia, tornando-se ato pessoal e não representativo. Nas palavras de Pablo Gagliano, a remuneração do mandatário decorre da execução fiel do mandato. O excesso de poderes descaracteriza a representação e rompe o vínculo de confiança. Miguel, ao agir além de suas faculdades, não pode ser premiado por um ato ilícito ou ineficaz. Pedir comissão sobre uma venda inexistente é exigir recompensa pela violação da lei e do contrato da responsabilidade exclusiva do mandatário. Além de não ter direito à remuneração, o mandatário deve responder pelos prejuízos que sua conduta causou. O artigo 667 do Código Civil impõe ao mandatário a obrigação de indenizar o mandante por qualquer prejuízo causado por sua culpa ou excesso de poderes, e foi exatamente isso que ocorreu. O prejuízo, com a devolução em dobro das arras, é de responsabilidade exclusiva de Miguel, pois ele deu causa ao problema ao celebrar negócios sem poderes para tanto. A tentativa de transferir esse ônus ao mandante é juridicamente absurda, como bem assinala Fred Didier Jr.
A lealdade no mandato exige que o mandatário atue dentro dos limites da autorização conferida. Qualquer desvio constitui violação de boa-fé e gera o dever de reparar. Portanto, não há dúvida, Miguel não tem direito a reembolso nenhum. Ao contrário, se houve dano, ele é o único responsável de boa-fé e da lógica do mandato. Excelências, o mandato é um contrato de confiança e a confiança não autoriza abuso. Nem se converte em carta branca para o mandatário agir em nome próprio. A confiança impõe limites, deveres e fidelidade. Manter a sentença de primeiro grau seria inverter a lógica da justiça, premiando quem agiu com excesso e punindo quem respeitou os limites legais. Seria dizer que o abuso é recompensável e que a prudência do mandante não tem valor jurídico. O direito não tolera tal inversão. A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, não protege quem age com desvio de finalidade, mas quem cumpre o contrato com lealdade. Ao condenar Jorge, o juiz acabou de estipular o comportamento reprovável do mandatário. E isso, excelência, é o oposto do que o direito pretende tutelar. Do pedido da justiça, do caso diante de todo o exposto, requer-se respeitosamente a esta colenda Câmara que reforme integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Miguel, reconheça a ineficácia do ato praticado pelo mandatário por ausência de poderes especiais e expressos, declare indevida e qualquer remuneração ou reembolso nos termos dos artigos 661, 662, 667 e 675 do Código Civil, e se assim entender, Vossas Excelências, reconheça a culpa exclusiva do mandatário, responsabilizando-o integralmente pelos prejuízos decorrentes de seu próprio excesso. Excelentíssimos desembargadores, esta defesa não busca apenas a reforma de uma sentença, busca o restabelecimento da coerência entre o direito e a justiça. O apelante Jorge confiou, como confia qualquer cidadão, na boa-fé de quem o representava, e essa confiança foi traída. Punir o mandante por ato que jamais autorizou é negar a essência da representação, é transformar o excesso em direito e o abuso em lucro. Peço com a devida venha que este tribunal corrija essa distorção, restabelecendo os limites do mandato, a segurança jurídica e a confiança que deve reger todas as relações contratuais. Assim como base na lei e da doutrina e na equidade, requer a total procedência da apelação para que prevaleça a justiça, a razão e o equilíbrio. Muito obrigado, excelências.